programa que prevê a contratação de policiais para fazer segurança em ônibus na região metropolitana do Rio de Janeiro ainda não tem uma previsão para ser implementado. O texto foi sancionado pelo governador Cláudio Castro, Jussara, e o consultor do Instituto Sou da Paz, Bruno Langiani, alertou para o risco de confronto entre forças de segurança. Explica para a gente esse projeto, Jussara, como é que ele pode ser implementado na cidade e quais são as questões que podem eventualmente atrapalhar esse projeto desenhado pelo governo do Rio de Janeiro. Vamos lá, Pedro. Esse foi uma lei sancionada ontem pelo governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro e essa sanção ocorre no meio de uma escalada de assaltos a ônibus na região metropolitana no Rio de Janeiro. Importante dizer que esse foi um projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em abril e sancionada ontem pelo governador Cláudio Castro. Agora, Pedro, tem várias questões ainda a serem esclarecidas sobre esse programa chamado de ônibus seguro. Bem, a questão é o seguinte, é que ainda não houve uma reunião de alinhamento para que esse programa de fato seja implementado. É preciso fazer convênios com as prefeituras da região metropolitana e da capital também. É preciso também fazer esse convênio com a Federação dos Transportes do Rio de Janeiro, a FETransport, e mais, precisa fazer essa coordenação com esses policiais. O que consiste esse programa? Consiste em contratar policiais de folga para poder atuar ali no transporte coletivo, dentro do ônibus, mas também nas paradas de ônibus, né? A ideia é coibir essa violência, essa onda de assaltos aí que vem escalando. A gente mostrou ontem aqui na CNN também que o número de assaltos a ônibus, ele aumentou em quase 30% nos 3 primeiros desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Então, é dentro deste cenário que vem a sanção do governador Cláudio Castro. Bem, mas fui conversar com quem se dedica a estudar esse assunto da segurança pública, que é o consultor sênior do Instituto Sou da Paz, o Bruno Langiani. E ele fez algumas observações sobre esse programa. Primeiro, ele diz o seguinte, que foi um programa que esse programa parece apressado, pouco coordenado e carente de estratégias claras. Isso a partir do texto que foi publicado ontem no Diário Oficial do Rio de Janeiro. Bem, mas ele chama a atenção para uma outra questão. Ele chama a atenção para a questão de um confronto dentro dos ônibus. Afinal de contas, a gente está falando de ônibus superlotados, um policial, que a gente ainda não está claro se esse policial vai estar lá apenas pela presença dele para estimular algum tipo de crime, algum tipo de assalto, ou se ele vai estar armado, né? Então, e tudo isso gera dúvida. Eu vou ler aqui o que o Bruno Langiani me disse. Ele disse que a presença do policial dentro de um coletivo pode ter esse efeito dissuasivo, mas aumenta o risco desses confrontos armados em espaços extremamente confinados e superlotados. E aí ele dizendo que isso pode ser trágico para os passageiros. O Pedro, ele chama outra atenção também para o fato desse texto de ele permitir a contratação de policiais para atuar nos coletivos, diversos policiais com formações diferentes. Por exemplo, há a possibilidade de contratação de policiais militares, policiais penais e até guardas municipais. E ele chama atenção justamente porque são policiais, são agentes de segurança que têm uma formação completamente distinta. Então, o especialista que eu conversei, o Bruno Langiani, aponta justamente por essa falta de clareza e de estratégia e por isso chama a atenção. Mas, como eu te disse, ainda não há uma data para implementação de fato deste programa. Eu conversei com fontes do Rio de Janeiro, Pedro, que me disseram o seguinte, que não houve uma reunião de alinhamento sobre isso, afinal de contas, é um programa que atinge diversas secretarias, além das prefeituras e a Federação de Transportes do Rio de Janeiro, e que ainda não tem uma data específica de quando vai sair do papel essa lei sancionada ontem pelo governador Cláudio Castro. Tá certo, Jussara, a gente vai seguir acompanhando. Obrigado pelas suas informações.